Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física aqui no Intensivo Enem. E nessa aula eu vou começar a conversar com você sobre o movimento. Inclusive, a gente vai fazer aqui uma breve introdução sobre a cinemática, que é a parte da física que se preocupa em estudar os movimentos, mas sem levar em consideração as causas e origens desses movimentos. É na cinemática que a gente vai estudar coisas como posição, velocidade, aceleração, deslocamento, mas sem se preocupar com o que está gerando ou produzindo o movimento. É lá na dinâmica que a gente vai se preocupar em estudar isso, como, por exemplo, a ideia de força e energia. Mas, enfim, não vou me adiantar muito nessa parte, não. A ideia aqui é que você compreenda muito bem o que é uma posição, o que é um deslocamento, o que é uma velocidade e o que é uma aceleração. E aí, claro, para a gente começar a estudar tudo isso daí, a gente precisa entender a ideia de movimento. O que é um movimento? Bem, basicamente, quando um corpo sai de uma posição, sai de um local que ele se encontra e vai para uma outra posição, para um outro local, à medida que o tempo passa, a gente diz que ele está realizando um movimento. Mas uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado aqui é que o movimento é algo relativo, ou seja, a gente nunca vai dizer se um corpo está em movimento ou não sem adotar um referencial. Mas o que é o referencial? Bem, o referencial pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ponto em que você vai estudar o movimento dos outros corpos em relação a ele. Por exemplo, se você pegasse a porta da sua casa como referencial, todas as vezes que você sair de um lugar em relação a essa porta e ir para outro, você vai estar em movimento em relação a essa porta. Se você está dentro de um carro e está pegando uma árvore como referencial, você vai estar em movimento em relação àquela árvore. Agora, se você pegar o próprio carro, ali o banco que você está sentado como um referencial, você vai estar em repouso em relação a esse referencial. Reparou que você pode estar em movimento e em repouso ao mesmo tempo? Porque tudo isso depende do referencial. E claro, posso te dar um exemplo ainda maior. Imagine que nesse momento você está sentado em uma cadeira. Nesse momento você está em movimento ou em repouso? Depende do referencial, porque se a gente pegar a cadeira, ou até mesmo o solo, ou até mesmo a superfície da Terra como um referencial, você está em repouso. Mas se a gente pegar o Sol como referencial, não há dúvidas que você está em movimento, já que você está se movimentando em relação ao Sol. A Terra não gira ao redor do Sol, logo você também gira ao redor do Sol. Então, entendeu essa ideia que movimento é algo que depende sempre de um referencial? Inclusive, quando a gente está estudando os movimentos dos corpos aqui na cinemática, a gente costuma adotar aqui uma trajetória que vai servir como um sistema de referencial. Repare que aqui eu coloquei uma trajetória, coloquei uma seta, ou seja, eu dei uma orientação para essa trajetória, coloquei aqui uma origem nessa trajetória, afinal esse vai ser o nosso ponto de referencial. A gente vai estudar o movimento de todos os corpos em relação à origem desse sistema de referencial e, claro, depois eu coloquei algumas posições aqui em relação à origem dessa nossa trajetória. Repare que aqui eu tenho um amiguinho, tá? Vamos considerar que esse nosso amiguinho se encontra nessa posição aqui, 3 metros em relação à origem do sistema de referencial. Se ele sair dessa posição e vir para cá, ele está em movimento em relação à origem desse sistema de referencial. Antes ele estava numa posição igual a 3 metros, agora ele está numa posição igual a 11 metros em relação à origem dessa nossa trajetória. Repare que eu ainda coloquei um S aqui para indicar as posições que o nosso amiguinho vai se encontrar aqui nessa trajetória. E aqui eu coloquei a unidade de medida que nós adotamos aqui. Aqui eu sei que é 3 metros em relação à origem. Aqui eu sei que é 11 metros em relação à origem. A gente poderia ter colocado em quilômetro aqui também, ou qualquer outra unidade de medida de distância. Eu preferi colocar aqui em metro, afinal de contas é uma pessoa que está caminhando. Faz muito mais sentido a gente colocar as posições aqui em metro, beleza? Você vai ver um pouquinho mais à frente que se a gente está falando de um carro em uma pista, faria muito mais sentido colocar aqui essa trajetória com as posições medidas em quilômetros e não em metros. Bem, resumindo, todas as vezes que a gente está falando de movimento, a gente precisa adotar um referencial.
Quando o problema não indicar para você o referencial, normalmente, como padrão, já é adotado que o referencial é a superfície da Terra. Então, se ele não falou nada a respeito de referencial, tome como padrão a superfície da Terra. Beleza? Show de bola! Agora, quando nós estamos falando sobre movimento, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Todo movimento tem uma rapidez, ou seja, um corpo pode se movimentar ou muito rápido ou devagar. Quem é que vai indicar essa rapidez para a gente? É a velocidade. Para ser mais específico, a velocidade escalar. A velocidade escalar é um valor que vai indicar para a gente o quão rápido um corpo se movimenta. Se ele está alterando a posição dele ali no espaço de uma forma muito rápida ou não tão rápida assim. Inclusive, a gente costuma até dizer que a velocidade escalar vai indicar para a gente a taxa de variação da posição no decorrer do tempo. Ou seja, o quanto que a posição do nosso amiguinho está se alterando aqui nessa trajetória à medida que o tempo passa. E quando a gente fala sobre velocidade escalar, a gente pode ter a velocidade escalar média ou a velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar média, que inclusive a gente vai calcular ali daqui a pouco, vai indicar para a gente qual é a média de variação da posição do corpo em relação a um certo intervalo de tempo. Quando a gente está trabalhando com a velocidade média, não importa para a gente se o nosso amiguinho ou se qualquer corpo que está se movimentando em uma trajetória foi muito rápido ou devagar em um trecho do percurso. Isso não importa para a gente. O que vai importar para a gente ali apenas é o deslocamento que ele vai realizar em um certo percurso em um certo intervalo de tempo. Ou seja, o quanto que ele saiu de uma posição e foi até outra posição e o intervalo de tempo que ele gastou para fazer isso. Não importa se no meio do caminho ele parou, se no meio do caminho ele correu, se andou, isso não importa para a gente. O que importa para a gente é apenas o quê? O deslocamento escalar e o intervalo de tempo. A diferença entre a posição final e a posição inicial dele e o tempo que ele gastou para fazer isso. No entanto, quando a gente está falando da velocidade instantânea, é a velocidade em um dado momento, é a velocidade naquele momento específico. A gente costuma até dizer que a velocidade instantânea é a velocidade que está mostrando no velocímetro de um carro, porque é a velocidade que o carro ou que o corpo está naquele exato momento. Entendeu a ideia? A velocidade escalar média leva em consideração todo um deslocamento e o tempo que gastou para fazer isso, enquanto que a velocidade instantânea é a rapidez do corpo em um dado momento. Beleza? Tranquilo até aí? Ok. Como é que a gente calcula essas coisas aqui? A velocidade média a gente consegue calcular dividindo o deslocamento escalar realizado pelo corpo. Por exemplo, no caso do nosso amiguinho aqui, ele saiu dessa posição e veio até essa posição. Qual foi o deslocamento realizado por ele? O deslocamento escalar realizado por ele aqui é igual à posição final menos a posição inicial, que nesse caso aqui é igual a 11, já que é a posição final dele, menos 3 metros. 11 menos 3 é igual a 8 metros. E aí vamos supor que ele fez isso em um certo intervalo de tempo. Ele fez isso em 4 segundos. Bem, ele percorreu 8 metros em 4 segundos. Então, qual foi a velocidade escalar média dele aqui nessa brincadeira? A gente poderia simplesmente pegar esse deslocamento, que foi 8 metros, e dividir pelo intervalo de tempo, que foi 4 segundos. 8 dividido por 4 é igual a 2 metros por segundo em média, claro. Eu não posso dizer para você que aqui no meio do caminho ele manteve essa velocidade. Eu não tenho informação sobre isso. A única coisa que eu posso dizer para você é que, em média, o nosso amiguinho percorreu 2 metros a cada 1 segundo. E essa que é a ideia da velocidade escalar média. Beleza até aí? Como é que a gente calcula a velocidade instantânea? Bem, a velocidade instantânea é um pouquinho mais complexo de calcular. E para você que vai fazer o Enem, não precisa se preocupar com isso aqui não. Isso daqui é uma coisa mais específica mesmo. Mas se a gente precisar calcular a velocidade instantânea em alguma prova específica aí da vida, a gente precisa compreender uma coisa chamada limite. E o limite é uma propriedade matemática que vai indicar para a gente um determinado ponto que uma função está tendendo. Essa função nunca vai chegar nesse ponto, ela vai apenas tender a esse ponto.
E quando eu estou colocando aqui para você o limite de ΔT tendendo a zero, eu estou dizendo para você que a gente vai ter um intervalo de tempo muito pequenininho. Um intervalo de tempo quase igual a zero, mas não é zero. O intervalo de tempo está tendendo a zero, tendendo ao momento, mas não é um intervalo de tempo igual a zero. Beleza até aí? E aí, claro, a gente vai pegar o ΔS e dividir pelo ΔT. Foi o que eu falei, eu não vou mostrar para você isso aqui agora não, porque depende um pouco mais dessas ideias aqui de limite lá da matemática, que não é algo comum que a gente costuma aprender a nível de ensino médio. Isso aqui é uma coisa mais de nível superior. Embora, se você vai fazer uma prova como ITA ou IME, você precisa conhecer isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que é cobrado aí nessas provas, tá? Mas se você vai fazer só o Enem, esquece isso aqui. A ideia é que você entenda apenas que a velocidade instantânea é a velocidade em um dado momento, em um momento específico. É a velocidade que está mostrando no velocímetro do carro. Show de bola? Beleza. Bem, agora que eu já mostrei para você essa ideia aqui, vamos dar uma olhadinha, um pequeno exemplo aqui agora. Vamos imaginar que a gente tem aqui um carrinho que saiu de uma posição igual a zero e foi até uma posição 100 km em 2 horas. Continuando o movimento dele, ele veio da posição 100 km até 300 km em 3 horas. Eu coloquei apenas um desenho aqui, um diagrama para representar isso. Mas isso é um tipo de questão que costuma ser cobrado em uma prova do Enem. Claro, não desse jeito aqui que eu coloquei o desenho, mas a ideia é sempre a mesma. Ele vai dizer para você, por exemplo, que tem um caminhão de transporte que precisa ir até uma cidade C, ele vai de uma cidade A até uma cidade B em tanto tempo, depois ele vai da cidade B até a cidade C em um outro tempo. Calcule a velocidade média ao longo de todo o trajeto. Basicamente o problema vai dizer isso, que é isso que eu desenhei para você. Ele veio daqui, que eu vou chamar isso aqui de cidade A, até a cidade B em 2 horas. De A até B tem 100 km. Aí ele veio de B até C em 3 horas. Bem, de B até C tem quantos quilômetros? Bem, B se encontra numa posição 100 km e C numa posição igual a 300 km, não é? Então, daqui até aqui a gente tem uma distância igual a 200 km. Bem, se eu quisesse calcular o deslocamento aqui de A até B, a gente teria o quê? 100 menos 0, que é 100. Deixa eu até fazer isso aqui do lado, tá? O deslocamento de A até B é igual a 100 menos 0, que é 100 km. E se a gente quisesse o deslocamento entre B e C, 300 menos 100, que é 200 km. Beleza? Ok. Se a gente quisesse a velocidade média de A até B, o que a gente ia fazer? Só a velocidade média de A até B. Velocidade de A até B, a velocidade média, é igual a 100 dividido por 2. 100 km dividido por 2, que é igual a 50 km por hora. Então, beleza, daqui até aqui, o nosso carrinho se movimentou com uma velocidade média igual a 50 km por hora. E daqui até aqui, de B até C? Bem, a gente pode fazer a mesma coisa. A velocidade média de B até C é igual a 200 dividido pelo intervalo de tempo, que é 3 horas. 200 dividido por 3 dá aproximadamente 67 km por hora, beleza? Aproximadamente, tá? Dá 66,666 e vai embora em uma dízima periódica aí. Então, aproximadamente 67 km por hora. Bem, beleza. O problema perguntaria isso? Poderia, mas ele também poderia perguntar para você a velocidade média entre A e C, ou seja, ao longo de toda a viagem. O que você ia fazer para responder essa pergunta? Dividir o deslocamento entre A e C com o intervalo de tempo entre A e C. Bem, o deslocamento entre A e C é o deslocamento entre A e B mais o deslocamento entre B e C. 100 mais 200, que é 300. Fica fácil até a gente observar isso aqui na trajetória, não é? Se ele saiu daqui de uma posição igual a 0 e veio até uma posição igual a 300 km, o deslocamento dele é igual a 300 km. E o intervalo de tempo? Bem, ele gastou 2 horas aqui e depois 3 horas aqui. O intervalo de tempo, então, é igual a 2 horas mais 3 horas. 2 horas mais 3 horas é igual a quanto? É igual a 5 horas. Então, a gente tem 300 dividido por 5, que é igual a quanto? É igual a 60 km por hora.
Então, em média, ele percorreu toda essa distância entre A até C com uma velocidade igual a 60 km por hora. Claro, meu amigo ou minha amiga, é uma velocidade média. Ele pode, ao longo do percurso, aí, como ele fez, né? Ele alterou a velocidade dele aqui e aqui. Aqui ele tinha uma velocidade média igual a 50 km por hora e aqui uma velocidade média igual a 60 km por hora. Mas ao longo de todo o percurso, a velocidade média dele foi igual a 60 km por hora. Beleza, conseguindo entender essa ideia de calcular a velocidade média? E claro, existem muitos probleminhas aí no Enem com isso aí. Então é legal você treinar bastante o cálculo de velocidade média para diversas situações. Show! Bem, meu amigo ou minha amiga, agora, antes de finalizar essa aula, eu também quero fazer umas pequenas observações aqui com você, que é muito importante que você saiba também, que é a ideia dos tipos de movimentos. E normalmente esses tipos de movimentos a gente vai classificar de acordo com a velocidade. E aí nesse caso vai ser de acordo com a velocidade instantânea, tá? Por exemplo, quando a velocidade instantânea é constante, ou seja, quando ela não se altera, a gente diz que o movimento é uniforme. Agora, quando a velocidade instantânea se altera, quando a velocidade está mudando, a gente vai ter um movimento variado. Caso a velocidade instantânea seja maior que zero, o movimento é progressivo, e caso a velocidade instantânea seja menor que zero, o movimento é retrógrado. Uma coisa que eu quero conversar com você sobre isso aqui é o seguinte, que normalmente, quando o movimento é progressivo e a velocidade é positiva, o corpinho está se movimentando no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, se a trajetória está orientada para a direita e o nosso corpo está indo para a direita, o movimento é progressivo. Agora, se ele estiver se movimentando contra a orientação da trajetória, por exemplo, a trajetória está apontada para a direita e ele está indo para a esquerda, o movimento é retrógrado. Então, todas as vezes que a velocidade for positiva, movimento progressivo, corpo indo a favor da orientação da trajetória. Todas as vezes que a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado e o corpo está indo contra a orientação da trajetória. É importante a gente saber isso aqui, porque nas próximas aulas a gente vai conversar sobre movimento uniforme e movimento variado, e aí você vai perceber que tem situações para movimento progressivo e situações para movimento retrógrado. Beleza? Tranquilo até aí? Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente conversou aqui direitinho. Caso apareça alguma dúvida, coloque aí pra gente, tá? Manda aí pra gente responder todas essas dúvidas aí nesses momentos finais, tá bom? Ah, e um detalhe também que eu não posso esquecer de falar com você. Depois que terminar essa aula, faça os exercícios lá da lista de exercício, porque são com esses exercícios aí que você vai treinar tudo isso que a gente conversou aqui e, claro, ficar bem preparado, bem preparada para essa prova do Enem. Então é isso aí, quero deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.